Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. Mais uma semana, graças a Deus, pelas misericórdias de Deus, Ele nos está dando mais uma oportunidade. Começamos aí mais uma semana, segunda-feira, nova lição número 9, né? Do segundo trimestre de 2025. Lição essa que será dada no próximo domingo, dia 1º de junho. O tema da nossa lição desta semana é o caminho, a verdade e a vida. O nosso Senhor Jesus, né, meu irmão? O nosso texto áureo está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Muito conhecido esse texto. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Jesus deixa isso bem claro, meus irmãos, muito claro. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, meus irmãos, eu afirmo para vocês, Deus é inacessível ao homem, se não for pelo seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Nossa verdade prática é a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Nós vimos lá em João, capítulo 14, versículo 6, o nosso texto áureo, né? Que o próprio Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na nossa verdade prática, o autor colocou que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E aí está a nossa fé, né? E fé, meus irmãos, ela não é uma crença. A fé, ela não é porque eu acredito, porque tem muita gente, né, que eu conheço que acredita, então eu acredito também. Porque milhões de pessoas acreditam, então eu vou acreditar também, né? Porque eu sei que Jesus existe, então, né? Isso não é fé, ok? Nós estamos rodeados de pessoas que acreditam em Jesus Cristo, né? Mas crer é diferente, né? É de acreditar, né? Fé não é uma crença, não é um fideísmo, né? A fé é algo racional, é uma razão, é um firme fundamento, um fundamento firme. É algo que você pode tocar, que você sente, que você vive, ok? É um movimento, é uma atitude, é um estilo de vida, é uma nova vida, é um renascimento, ok? Então, meus irmãos, quando Jesus disse, eu sou a única forma, o único caminho, não existe outra verdade além da que eu vim pregar para vocês, porque eu sou a palavra de Deus, né? Eu sou a vida. Nós vimos nas lições passadas a ressurreição, que o Senhor Jesus vai nos ressuscitar, né? Que Jesus é o nosso pastor, né? Que Ele é que nos conduz, né, a águas tranquilas, pastos verdejantes, ok? Jesus não tem como ser mais específico. Eu sou o caminho por onde você tem que ir, junto comigo, é claro, porque eu te conduzirei, né? Estarei contigo todos os dias até o último dia, até o dia que eu te ressuscitarei,
ok? Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Esta verdade é a verdade absoluta, porque Jesus é a verdade e Jesus criou todas as coisas, criou tudo para Ele, é dele e foi feito por Ele, ok? Ele é a palavra, Ele é o primogênito da criação, tudo se fez por Ele, né? Quando Ele disse haja luz, haja relvas, haja bicho, haja peixe, haja tudo, né? Não existe outra verdade, é a única e suficiente verdade. Vida. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados por causa do pecado de Adão e Eva. Jesus é a vida e Ele veio para nos tirar da morte para a vida. Não tem outra coisa. E a fé é a razão disso dentro de você. Se um dia você acreditou, eu sei, mas não tinha ainda uma certeza absoluta que faz você viver em novidade de vida, renascido para Cristo, morto para o pecado, para o mundo, para a carne. Se isso não é algo racional, é palpável, que você vive dia após dia, que você caminha, que você respira, que você trabalha, né? Que você anseia, que você espera, né? Ainda não é fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu ainda não vejo, mas eu sei que existe. E no texto de hoje nós vamos ver isso. No texto que ele deu, que foi um texto só, de segunda-feira. João capítulo 14, versículo 1. Né? E o tema que ele deu para hoje foi o caminho que nos proporciona paz e tranquilidade. Né? Se há uma inquietação, meu irmão, se há uma incerteza, se você ainda não vive, não sente a força, né, para vencer o teu pecado, vencer a tua carne, vencer as tuas vontades, ok? Se ainda é muito pesaroso abandonar uma prática, né? Se você ainda ama, se você ainda gosta de uma prática do pecado, que você ainda não conseguiu se desvencilhar dela, você ainda não tem a fé. A fé que te sustenta, a fé que te faz vencer essa vontade, esse desejo, ok? Precisamos desta fé, né? É algo palpável. Eu costumo citar um exemplo que eu ouvi e eu gostei desse exemplo muito, né? E esse exemplo é: o que é fé? Né? Vamos tentar explicar o que é fé. Imagine que você estava em um navio em alto mar e por um descuido seu você caiu na água. É uma história para você pensar. E aí você cai na água e aquele navio rápido vai embora, ninguém te vê. O navio vai embora, ninguém te ouve e você fica ali. O navio some e você está ali em alto mar. Você olha em toda a sua volta e você só consegue ver água. O que vai acontecer com você ali, meu irmão? Em alto mar, só água para um lado, água para o outro. O navio foi embora. As chances de você ser encontrado naquele mar, mesmo que percebam a sua falta, é muito pequena, porque as correntes se movimentam. Por mais que você tenha caído ali e ninguém sabe onde você caiu, é quase que impossível te achar. Tá? Então você entende que acabou para você. Você morreu. Você nada, mas você está apavorado porque pode vir um tubarão, um peixe, te comer, né?
E ali vão ser momentos terríveis. De repente a água está muito gelada, daqui a pouco você vai ter câimbras e tal. E você imagina que você vai morrer. Você já começa ali a entender que você vai morrer. E aí você já desistiu da vida, você só está esperando mesmo ali com muita agonia e muita dor, né? Vivendo uma incerteza, sabendo que vai morrer. E de repente, do nada, passa na sua frente um grande tronco de madeira. Um tronco grande. Ele passa bem na sua frente. O que você vai fazer? Você vai correr e vai segurar nesse tronco. Vai subir nesse tronco. Você não vai soltar esse tronco. Isso é a fé, meu irmão. É como se esse tronco fosse a fé. É a única coisa palpável e que pode salvar a tua vida. Está ali, você está vendo, você está tocando, você está em cima dele, você está agarrado nele. Esperança começa a voltar em você. Você começa a ter esperança, você já não se preocupa mais que vai morrer afogado, você já vai diminuindo muito a sua angústia, né? Isto é a fé. Você vai começar assim, sim, agora dá tempo de alguém me achar. As correntes vão me levar para alguma praia, para algum lugar mais próximo de alguém, vai dar tempo de passar um outro navio, um avião e me ver. Isto é a fé. Esse tronco de árvore, no meio do alto mar, é a fé. Você precisa segurá-lo com força, porque é a única coisa que você sabe que é real. E você está nela, se você está segurando ela, ok? Você vai soltar esse tronco? É lógico que não. Então, meus irmãos, tenha fé. Peça fé ao Senhor. Procure crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé, algo que você imagina, que você acredita, porque tem muita gente, ou porque você foi criado para acreditar, foi conduzido a acreditar, né? Desde criança, ou você já está há tanto tempo, né? Você conheceu e já está há tanto tempo, né? Que você acredita, mas a fé é a razão. Assim como o apóstolo Paulo disse que o nosso culto a Deus, ele precisa ser racional, ok? Da mesma forma, a gente é alertado a não comer do pão e não beber do cálice na ceia do Senhor indevidamente. O que é isso? Sem discernir o corpo de Cristo. O que significa isso, meu irmão? É que você come e bebe sem entender nada o porquê que aquilo acontece, né? Você faz porque você aprendeu assim e te disseram que se você for batizado, se você for membro de uma igreja, que você pode ceiar, mas você não entende o que significa comer do pão, a carne do nosso Senhor Jesus e beber do cálice, que é o vinho, o suco de uva, que é o sangue do nosso Senhor Jesus, porque foi o nosso Senhor Jesus que disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas você entende o porquê disso? É por isso que nós precisamos ter a plenitude do conhecimento do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, né? Como vamos fazer isso? Andando com Ele no caminho, conhecendo a verdade que está aqui na palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que era o Verbo que estava com Deus. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida, por quê? Porque Ele veio, venceu a morte, né? E todo o poder foi dado sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo que existe. E Ele disse que através dele, de graça e pela graça, dom gratuito de Deus, Ele pagou a sua dívida. Mas você precisa estar com Ele, através dele, nele, porque nós não podemos ver a Deus se nós não formos ressuscitados
em uma nova vida, totalmente purificados e lavados do pecado que herdamos de Adão e Eva. E só Jesus venceu o pecado e a morte. Então, nós precisamos ser lavado, remido, né? Andar em santificação, crescer em santificação, junto com Jesus, sendo instruídos através da palavra da verdade, né? O Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo deixou bem claro, que deixaria conosco até a sua volta, para nos ensinar e nos lembrar de tudo o que ele falou. Ok? Então precisamos estar sempre, dia após dia, né? Crescendo na graça e no conhecimento, nos santificando, abandonando cada vez mais o pecado, as vontades da carne, os nossos desejos. E é a fé que vai fazer com que você creia. Por quê? Senão, você está fazendo tudo isso para quê? Eu vou te afirmar algo. Se você não tiver a fé, a genuína fé, né? Essa novidade de vida, essa prática, né? Esse amor pela vida nova, que não vai ser doloroso abandonar o pecado. Muito pelo contrário. Você vai se alegrar em largar o pecado. Você vai se alegrar em viver uma nova vida de santidade com Deus. Dia após dia, com o Senhor Jesus do teu lado, no caminho, em verdade, para a vida. Você entendeu, meu irmão? Não é possível, nós nunca conseguiríamos abandonar pecadinhos de estimação, coisinhas gostosas que a gente faz, mas que o Senhor abomina, né? Para viver em novidade de vida, se eu não crer que eu estou no caminho com Jesus, com o Espírito Santo a me ensinar, né? E caminhando em santidade para a vida. Ok? Fé é palpável, fé é notada, é sentida, é vivida, é movimento. Então vamos lá para o texto, meu irmão. Segunda, nós vamos ler João capítulo 14, versículo 1. O caminho que nos proporciona paz e tranquilidade. Foi o tema que o autor deu para hoje. Vamos ler lá. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ó, não se perturbe o coração de vocês. Não fiquem angustiados, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, né? Se vai dar certo ou se não vai. Creiam em Deus que me enviou e creiam também em mim, que faço a vontade do meu Pai. Não faço a minha, só faço a vontade dele, só obedeço a ele. Ok? Creiam no Pai, creiam em mim. Não fiquem preocupados. Por que Jesus estava dizendo isso para eles? Porque no decorrer, antes um pouco, eles estavam, né, juntos, né, e teve o lava-pés, né, era um jantar de Páscoa. Lembra do jantar de Páscoa que o Senhor Jesus fez um pouco antes dele ser preso, condenado, crucificado? Eles estavam no jantar de Páscoa. Ali o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. A gente falou muito disso, né, na sexta e no sábado. Aliás, praticamente na semana toda, nós falamos de humildade a semana toda passada, né? Os vídeos estão lá no canal sobre a humildade e nos últimos dias, ali sexta e sábado, a gente falou da situação de lavar os pés dos discípulos, que Jesus se colocou na posição de servo, que lavava os pés, né? E a gente viu isso. Logo depois disso, o Senhor se vestiu novamente, né? Sentou no seu lugar à mesa e eles continuaram conversando, ok? E aí ali Jesus disse, né, começou a falar que ia ser traído. Jesus disse que a hora dele estava chegando, a hora dele partir e que ninguém ia poder ir com ele. Agora você imagine, 3 anos andando com Jesus, o seu mestre Jesus, seu professor, o seu Senhor,
né? O Filho de Deus ali com vocês, que chamou você para ser discípulo deles, para fazer a obra, viram todos os milagres, viram tudo, estavam ali na festa de Páscoa com Jesus, e ali Jesus diz para eles assim, ó, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, agora vocês não podem ir comigo, mas um dia vocês poderão. Você imagina o que passou na cabeça deles. O mais velho era Pedro, os outros eram muito jovens, eles tinham Jesus como um pai, né? A presença poderosa, um mestre inteligentíssimo que supria todas as necessidades dele, de todos os jeitos, né? Uma plenitude absurda. Eles estavam ali com o próprio Deus, o verbo vivo que se fez carne, e de repente você ouviu de Jesus assim, eu vou embora, e vocês não podem ir comigo. Eu imagino o chão daqueles homens, daqueles jovens, saindo debaixo dos pés deles. Aí veio quando ele disse que Pedro o trairia. Então foi uma série de palavras de Jesus que com certeza deixaram eles apavorados. E foi por isso que aqui, né, no versículo 14, Jesus sabia como eles estavam. Pedro falou, não, Jesus, como é que eu não vou poder te seguir? Para onde tu vai que eu não posso te seguir? Eu daria minha vida por ti. Aí Jesus disse, poxa, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair, Pedro. Imagine como ficou Pedro. Para pensar. E interessante, só para conhecimento dos irmãos, quando Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não era galinha não, tá, meu irmão? Não era um galo mesmo que ia cantar cocoricó 3 vezes, não. O galo era uma espécie de corneta que um soldado de Roma, que tinham as vigias noturnas, ok? Então, quando era feita uma ronda, porque era Roma que estava ali, né? Eles tinham tomado Israel e eles governavam Israel. Né? Roma governava, Roma conquistou Israel naquela época, quem mandava era Roma. Então, os soldados faziam a ronda, aquele soldado fazia a ronda, estava tudo bem, estava em paz, ele dava um toque. Pã. Aí, daqui a algumas horas, isso a madrugada inteira, para dizer que estava tudo bem, não tinha problema nem de rebelião, nem de invasão de inimigos, nada disso. Depois dava a segunda ronda, ele tocava de novo. A última ronda, né, que era o terceiro galo, que eles chamavam de galo, ele dava o terceiro toque. E foi isso que aconteceu. Quando teve o terceiro toque, ou seja, o galo cantou 3 vezes, Pedro já tinha traído Jesus por 3 vezes. Traído não, né, meu irmão? Negado. Não deixa de ser uma traição, mas era o medo de morrer. Ok? Será que a gente pode dizer que Pedro ainda não tinha a fé que ele passou a ter o dia que ele morreu por Jesus? Com certeza, meu irmão. Com certeza a gente pode afirmar que quando Pedro negou Cristo por 3 vezes, ele ainda não tinha a fé que ele tinha quando foram crucificar ele. Ele falou assim, não me crucifiquem igual o meu mestre, porque eu não sou digno de ser crucificado igual o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Né? Eu imagino que se eles tivessem tentado forçar Pedro a crucificar Pedro igual Cristo, era capaz deles ter que matar Pedro antes de crucificar, né? Porque ele não ia aceitar. Então, crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Agora, olha a diferença, né? O medo de morrer, vendo que Jesus tinha sido preso, tinha passado por tudo aquilo, e ele negou 3 vezes para que não acontecesse o mesmo com eles, ok? E imagine como estava Pedro. Imagine como estava João, que escreveu isso. Todo mundo estava apavorado. O que nós vamos fazer agora da nossa vida? A gente não sabe nem fazer outra coisa. A gente estava com Jesus esse tempo todo, agora Jesus disse que vai embora. Não sabe quando volta, não diz quando volta. Diz que a gente vai com ele, mas não diz quando volta. A gente até conhece o caso, né, que quando Jesus ressuscitou, né? Onde é que ele foi achar Pedro de novo? Pescando de novo, né? Voltou às velhas práticas, porque parece que, como a gente afirmou aqui, né? Pedro não tinha a mesma fé que foi ter mais à frente.
depois que o Senhor veio com poder no dia de Pentecostes sobre eles, que Pedro pregou, e o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas aceitaram Jesus e aceitaram a verdade do Evangelho, aceitaram Jesus e se batizaram. Então, a gente vê Pedro ali na igreja, no começo da igreja, né, onde Pedro curou na porta do templo, não tem ouro nem prata, mas o que tenho te dou, e aquele homem foi curado, que a sombra de Pedro curava, ou seja, o ministério de Pedro foi grande, muito usado por Deus, e ele morreu da forma que morreu, com a fé, essa fé que tem a certeza, né, de tudo aquilo que ele vive, de tudo aquilo que ele sabe, de tudo aquilo que ele faz em nome do seu mestre Jesus. Então, Jesus, sabendo que o coração deles estava assim, nisso Judas já tinha saído para trair, né? Ele diz, não se perturbe o coração de vocês. Ele está afirmando isso, não fiquem perturbados, não fiquem apavorados, creiam em Deus e creiam também em mim, ou seja, ponto, creiam. Sou eu que estou falando, ok? E mesmo assim, Pedro negou por 3 vezes, Pedro voltou a pescar, porque o que eu vou fazer agora da minha vida? Voltou a pescar, né? E aí, depois que Jesus ressuscitou, ainda passou 40 dias com eles aqui, e eles viram Jesus ascender aos céus e dizer para eles, eu vou preparar lugar. Ou seja, vocês vão ver tudo isso ainda durante a semana, nós vamos relembrar para quem já sabe, né? E não se preocupem, eu vou deixar o Espírito Santo aqui, a minha presença, a presença do Pai aqui. E Ele vai habitar em vocês, Ele vai ensinar vocês, Ele vai conduzir, vai exortar, vai consolar, vai dotar vocês de dons poderosos para trabalhar no reino, né? Onde vocês, através desse Espírito, vão gerar frutos e vão ter fé. Ok? E tudo aquilo que eu ensinei, ele vai lembrar e ensinar vocês. Ele vai revelar a palavra para vocês. Vocês não vão só ler as letras, né? Vai saltar o mistério de Deus aqui, porque aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? Eu também o amarei, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele, né? E a Bíblia fala que o Senhor vai nos revelar as maravilhas, os mistérios, o oculto, ok? Meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ressuscitar no último dia em corpo glorioso para poder entrar no céu, abraçar Jesus, ver Deus face a face, se não caminharmos com Jesus no caminho, em verdade que é a palavra, não teremos vida, porque vida, meu irmão, nunca foi andar sobre essa terra e respirar, falar, não. Vida é céu, é Jesus, é glória. Quando o Senhor Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, não é aqui neste mundo. Vida com abundância, vida eterna. Senhor Jesus não deixou a sua glória, se fez servo, carne, para nos manter aqui. Veio para nos levar, ressuscitar da morte para a vida, das trevas para a luz. Hoje é só o primeiro dia de leitura. Nós temos muita coisa para falar. De um texto muito conhecido e que é tudo que você precisa saber. Agora, não pensa que o caminho, a verdade e a vida é pouca coisa, não. Nós temos assunto aqui para muita coisa. O Evangelho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa abençoar a tua semana, meu irmão. Que Deus possa abençoar a tua segunda-feira, a tua semana, o teu trabalho, a tua família, a tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor.